sobrenatural. Aleluias, a paz, igreja. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém. Que bom estar com vocês aqui nessa noite maravilhosa. Com certeza a presença de Deus já é real aqui. Eu posso sentir, posso testemunhar essa presença pelo Espírito, aleluia. Abra sua palavra em Juízes capítulo 6, amém. O Senhor me deu essa palavra hoje e eu fiquei o dia inteiro por ela, para ela, nem trabalhei. E Juízes capítulo 6. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por essa noite. Você pode agradecer a Deus por poder estar aqui hoje? Você já agradeceu a Deus hoje? O seu levantar, o seu caminhar, a sua existência. Como é bom, não é? Como é bom poder respirar, existir e vir louvar o Senhor. Aleluias. Eu estou na nova versão transformadora, NVT, tá? Juízes capítulo 6. Aleluias. Diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Ameleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos. E não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziam Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Fala para o seu irmão isso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Aleluias. Uau, que tempo difícil. Quem nunca atravessou uma opressão tão grande? Na mente, na vida. Ou talvez você pode estar aqui nessa noite e estar na mesma situação que os israelitas estavam naquele tempo. Israel vem de um longo período de paz, 40 anos de paz, e muitas vezes um ambiente de paz nos leva a áreas de conforto. E nos leva a áreas em que nós vamos nos acomodar e começar
a fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E logo o capítulo 6 começa dizendo que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Israel estava com um pecado. Israel estava desobedecendo a Deus. E por causa disso, o Senhor enviou os midianitas por 7 anos. Os midianitas aqui, nós sabemos que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Aqui existia uma guerra real. Hoje a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Então nós podemos entender que esse bando que parece gafanhotos é uma casta demoníaca espiritual do mal. E ela atua de uma maneira muito específica. Ela atua comendo o fruto do seu trabalho. Você tem a semente, Deus te dá a semente. Você planta. E quando você vai colher, você não colhe. Porque vem essa casta e leva embora o fruto do seu trabalho. E esse fruto aqui, esse fruto também pode ser não só na vida financeira, mas no seu trabalho espiritual. O seu ministério, você tem a ideia, você faz tudo muito bem, mas depois vem essa casta e colhe o resultado. Ou pode ser na sua vida sentimental, tudo começa muito bem, planta, mas na hora de realmente acontecer, o fruto é roubado, a alegria é roubada. Enfim, todo tipo de fruto que o Espírito de Deus também nos oferece pode ser roubado por essa casta. E por 7 anos, essa casta assolou Israel, deixando eles na mais profunda pobreza. A Bíblia é clara para dizer que eles ficaram, que essa casta vinha destruir as plantações, levavam os bois, os jumentos, não ficava nada. Israel, no versículo 5 diz que eram como uma praga de gafanhotos, que devastava e deixava o povo em absoluta pobreza. E a pobreza aqui a gente pode ampliar o significado dessa pobreza. Pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza financeira. E eu meditando nessa palavra hoje, eu falei, Deus, por que muitas vezes na nossa vida é assim? E Deus, Ele é bem claro, porque Ele está falando aqui claramente que quando isso por anos assolava Israel, pensa, 7 anos, eles não desconfiaram que essa guerra era espiritual. Porque 7 anos eles não clamaram ao Senhor. E talvez essa batalha está na sua vida, no seu casamento, na vida financeira, na vida sentimental. E você está brigando com o marido, está brigando com a esposa, está brigando com o patrão, está brigando, mas você não tem o discernimento que essa guerra é espiritual. Só depois de 7 anos... esse povo desconfiou que isso era uma casta demoníaca, que havia um pecado no meio de Israel, que havia um problema que precisava ser consertado. Eles clamaram a Deus e Deus imediatamente envia uma resposta. Eles escutam o que Deus está falando nessa noite. Eles clamaram a Deus e Deus enviou um profeta. E o profeta chega e fala: assim manda dizer o Senhor, eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês do Egito, eu expulsei os inimigos, eu coloquei vocês numa terra que era deles. Eu
trouxe você para a igreja, eu tirei você do mundo, eu coloquei você nesse ministério, eu coloquei você nesse casamento, eu coloquei você nessa empresa, eu coloquei você, mas você agora não me dá mais ouvido. Mas que ouvido, pastor? Eu venho à igreja, eu faço. Então Deus, Ele vai especificamente, e Ele fala no versículo 10, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus. Sabe por quê, queridos? Porque quando às vezes a gente entra num lugar, ou põe o pé num lugar, num namoro, né? Deus faz a promessa, você vai casar, vou te colocar em tal lugar, mas aí a gente começa, só porque a gente colocou o pé naquele lugar, a gente começa a adorar coisas, nós começamos a adorar deuses, e para nós aqui lembrando que deuses é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na nossa vida. Deuses dos amorreus. E eu fui pesquisar quais eram os deuses dos amorreus, né? Então naquela época era Dagon, o deus da sementeira. Ele era a semente, então ele ia alimentar de quê? De semente. Uma casta que come a semente, que come o fruto da semente. Porque a semente, queridos, a semente ela está protegida no fruto. Quem estudou ciência sabe, né? Lá no 3º ano, eu sei porque eu estou revendo tudo com a Esté, né? A laranja, o fruto, qual é a função do fruto? Proteger a semente. Então ele é o Deus da semente. E aí um outro Deus, Baal. E o culto, Baal era o Deus da fertilidade. O Deus, né, o Deus que fazia a reprodução. E ele andava muito com Astarote. E qual era o tipo de culto a Baal? Orgias, prostituição. Então o pecado de pornografia atrai castas midianitas. Fantasias sexuais na mente, masturbação, atrai castas. Então você fala, não está indo, não está acontecendo, não está fazendo. Seríssimo. O que eu estou falando aqui é seríssimo. Eu não estou pregando para criança. Eu estou pregando para pessoas que falam, pastor, eu cansei. Eu cansei de fazer para o diabo levar. Eu cansei de levar uma vida medíocre, como o pastor Leonardo falou que eu cansei. Mas Deus está dizendo hoje, eu estou revelando um pecado. Um pecado na área sexual, um pecado de prostituição. Agora, lembrando que na Bíblia, prostituição também é considerada a prostituição cultual, quando eu cultuo outras coisas no lugar de Deus. Idolatria. Então, quando eu cultuo a mamon, quando eu cultuo o dinheiro, quando eu faço as coisas com a segunda intenção do dinheiro, eu estou fazendo culto a mamon. Tudo que você vê nesses shows de funk é um culto a Azera, a Astarote. Os cultos prestados a esses deuses eram orgias, pornografias, mulheres nuas. Então muito cuidado com o que seus olhos veem, seus ouvidos estão ouvindo, sua boca está falando e o que está chegando ao seu coração. Isso pode estar trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro da sua vida, uma casta espiritual que está consumindo o fruto do seu trabalho, o fruto do seu ministério, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Então Deus ele diz, eu sou o Senhor, não adore esses deuses. Quando você ouve uma música de prostituição, você está adorando esses deuses. Todo show é um culto. Você acha que o show daquela cantora de funk aí famosinha que ganhou o mundo, ficando em primeiro lugar e está perdendo a alma? Você acha que o show dela é um culto para quem? Para Deus? Claro que é
para Lilith, para Azera. Só que a igreja precisa despertar. Nós não secularizamos a igreja. A igreja tem que ganhar o mundo secular. Não o mundo secular ganhar a igreja. Ai, é religiosidade. Não, é santidade. É guerra, é batalha espiritual. Nós estamos num campo de batalha. Ou será que a gente não enxerga? Tudo que você faz, crente, tem conotação espiritual. Efésios 6 diz: a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Hoje é um culto de libertação. Eu preciso pregar a verdade. Eu preciso chegar para você e dizer: abandone esse pecado. Enquanto é tempo, abandone esse pecado, porque ele traz consequências. Ai, pastor, eu vivo na graça, eu não entendo o meu próprio agir. Concordo plenamente. A graça te perdoa, mas o diabo está cirandando na sua vida. O diabo está cirandando nos seus resultados. Então chega uma hora que você fala assim: cansei. Imediatamente quando o profeta ele chega para dar o conserto a Israel, o anjo senta-se debaixo de um carvalho, e aonde Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, acho que é Manassés a tribo dele mesmo, ele estava escondido. Gideão estava escondido. Gideão não queria ser visto por aqueles demônios. Gideão estava oprimido, escondido numa prensa de uva. Meu Deus. As prensas de uva naquela época eram lugares grandes. É como se aqui fosse um lugar onde julgava as uvas. Um quadrado na pedra, talhado na pedra. As pessoas subiam, pisavam, e tinha um lugar onde escorria o suco, o vinho, o suco da uva, e caía no outro lugar embaixo. Assim era a prensa de uva. Imagina um buraco numa pedra mais alta, e ali as pessoas, 4 pessoas subiam, pisavam, prensavam a uva. Gideão estava escondido na prensa da uva. Sabe por quê, queridos? Porque se Deus permite, escute isso, Deus permite opressões para nos levar para a prensa da uva. Porque muitas vezes nós precisamos ser prensados para liberar o vinho novo. Gideão estava dentro da prensa da uva, mas ele não estava sozinho. Gideão estava malhando trigo na prensa da uva. Sabe o que significa? Mesmo dentro da prensa da uva, Gideão malhava trigo, a matéria-prima do pão. Acho que você não pegou. Mesmo em momentos difíceis, ele ainda comia da palavra. Mesmo em momentos difíceis, ele malhava o trigo. Em momentos difíceis, queridos, você tem que malhar o trigo no lagar. Em momentos difíceis, queridos, você tem que pegar a matéria-prima. A prensa da uva é aquele lugar aonde todas as vozes já se calaram, onde você está sozinho e só a voz de Deus fala com você. A matéria-prima do pão.
aquelas coisas mais simples que são reveladas, as coisas mais simples e mais profundas, Deus revela para você quando você está na prensa da uva, quando você está sendo exprimido, e Deus dizendo: filho, eu estou te espremendo para que o vinho novo derrame de você para o outro. Oh, glórias, novos projetos, novas unções. Vinha uma unção nova para a vida de Gideão. Então vinha também uma batalha maior. Meu Deus, a uva no cacho, ela estraga, mas quando ela vira, ela precisa ser prensada para derramar algo novo, saboroso. A Bíblia diz que Deus não põe vinho novo em odre velho. Sabe o que significa o nome Gideão? Sabe o que significa? Guerreiro, valente e destruidor. Só que aquele guerreiro valente estava amortecido de tanta dor. Aquele guerreiro valente estava escondido na prensa da uva de tanta opressão, de tanta angústia. Mas Deus, naquele dia, no dia que ele resolveu ali na prensa da uva malhar o trigo, no dia que ele pegou a palavra, no dia que ele entendeu, Deus visitou profundamente Gideão e revelou a verdadeira identidade dele. Deus falou para ele: Gideão, lembra do teu nome, Gideão. Gideão, ele disse: guerreiro valoroso, guerreiro valoroso. Deus é contigo. Meu Deus! Você não está debulhando trigo nessa prensa de uva em vão, queridos. Deus quer liberar a tua verdadeira identidade. Deus quer liberar o guerreiro valente e valoroso que existe dentro de você. O Senhor é com você, guerreiro corajoso. São as palavras do anjo para Gideão. São as palavras do anjo para Gideão. O Senhor é contigo. Pode ter guerra, pode ter opressão, pode ter luta, miséria, pobreza, mas o Senhor é contigo, guerreiro valoroso. Queridos, prensas de uva vêm liberar a nossa verdadeira identidade. Lugares onde somos amassados, moídos, vai revelar que não somos frouxos no dia da angústia. Gideão estava tão machucado que ele fala: é mesmo? Ele nem percebeu que Deus falava com ele tete a tete. Ele nem percebeu a presença de Deus naquele lugar, de tão cicatrizado, tão machucado, de tão cansado. Ele não percebeu que um anjo falava com ele. Queridos, na sua prensa de uva, Deus fala contigo profundamente. É aquela voz, é aquele pensamento, é aquela ideia. Meu Deus! É aquele versículo que fala contigo, que te revela algo profundo, que coloca uma nova semente na sua mão. E ele falou, o anjo falou para ele. E ele fala: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Por quê? Por que o Senhor nos entregou na mão dos medianitas? Ele estava tão magoado, tão ferido, que ele não enxergou o anjo, ele enxergou o problema. Às vezes estamos tão magoados, tão feridos, tão machucados na nossa trajetória, que a gente não vê Deus, a gente só vê o problema. E Deus reafirma para ele no versículo 14: vá
com a força que você tem. Ah, para, gente. Pastor, eu não tenho nada para oferecer. Pastora, eu não tenho talento. Pastora, eu não tenho beleza. Pastora, eu não tenho habilidade. Pastora, eu sou o último dos últimos, que ele vai falar que eu sou o menor da minha casa. E Deus está dizendo, vá com a força que você tem. Vá com aquilo que você tem. Vá com aquilo que você tem. Não deixa o diabo, não deixa o mundo, não deixa a religião roubar a sua identidade. Vá com a força que você tem. É pouca, pastora. É pouco. Vai. Vai. Porque quem te sustenta e quem te garante não sou eu, não. É Deus. Gideão fala assim, mas como eu posso libertar Israel? Olha o propósito. Como eu posso libertar uma nação? O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Como eu posso libertar Israel? Queridos, Deus tem coisas grandes para você, que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou ao teu coração, que Deus preparou para você. Meu Deus! Oh, labassurianderei, labachai. Como eu posso libertar a minha família? Como eu posso libertar uma cidade, um bairro, uma nação? Como? A resposta de Deus foi tremenda. Gideão, não é você. Sou eu. Gideões, não são vocês. É Deus. Basta obedecer. Essa batalha vós não tereis que pelejar. Sai da prensa da uva e faz o que eu mando. O resto você deixa comigo. Certamente, versículo 16, estarei com você. Certamente, a tua bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida. Certamente, não é de vez em quando, às vezes, certamente eu estarei com você. Confia em mim, Gideão. Confia em mim, eu sou teu Deus. Eu sou teu pai. Confia em mim nessa situação. Certamente eu estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Ah, para. Eu sou teu escudo e a tua força, diz o Senhor. A sua força sou eu. Você vai ver que isso vai ser de uma maneira esplendorosa. Vá. Agora eu vou pular porque aqui começa um momento de... Não vou pular não, né, gente? Tá bom? Então tá. Tá bom? Então Gideão começa a brigar com Deus. E Gideão, ele responde: se de fato eu vou contar com a tua ajuda, me dá um sinal. Então começa uma guerra com Deus. Senhor, eu não dou conta, eu não vou conseguir, eu não consigo. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é eu mesmo? Será que é para mim? E Gideão fala: Deus, por favor, não vá embora.
porque a sua presença é boa demais. Eu preciso ouvir mais palavras que me sustentem. Eu preciso ouvir a tua voz cada vez mais dizendo que o Senhor é comigo. Não vá embora, eu quero te fazer uma oferta. Fica aqui até eu voltar. Gideão faz uma bela oferta para Deus. E Deus recebe a oferta dele. Deus pediu a oferta para Gideão? Não. Mas Deus permitiu porque estava fortalecendo a fé dele. Porque muitas vezes em momentos difíceis a gente fica sem fé. E Deus entende isso. Deus entende, Deus ama, Deus conta com você. E o anjo recebe aquele sacrifício. O anjo, aquele anjo era o anjo do Senhor. Tanto que Gideão fala, quando agora que ele faz, que ele entrega, que o anjo recebe, Gideão no versículo 22, ele percebe que ele estava falando com Deus. Sabe aquele momento que você desperta e fala assim, era Deus mesmo. Esse negócio é de Deus. Essa história é de Deus. Meu Deus, eu vou porque agora eu sei que o Senhor falou comigo. Esse ministério é de Deus, essa direção é de Deus, esse namoro, esse noivado é de Deus. E ele falou, eu estou perdido. O que eu fiz, meu Deus? Eu topei essa parada, eu estou perdido. Acabou tudo para mim. Agora eu vou ter que entrar de cabeça. Porque você sabe que Deus não te quer pela metade. Deus não te quer pela metade. Deus não quer 80%. Ou você vai, ou você sai. Ou você vai para esse casamento sendo uma mulher de Deus completamente transformada, ou a coisa vai ficar difícil cada vez pior. Ou você vai sendo um marido totalmente transformado, ou então você vai viver, não é a faixa de Gaza, você vai viver a faixa de casa. Gideão falou assim, meu Deus, eu estou perdido. Eu vi Deus. Meu Deus, agora eu sou obreiro. Estou perdido. Meu Deus, eu entrei pro louvor, acabou a história. Estou perdido. E Deus fala assim, fique em paz. Não tenha medo, você não morrerá. Não morrerá fisicamente, tá? Porque espiritualmente, queridos, vai nascer uma nova criatura maravilhosa. Ai, são tantas coisas que eu queria compartilhar. O princípio da semente, né? Ele estava lutando contra um demônio que comia semente, mas a semente ela tem que morrer para nascer coisa nova. Então, naquela noite, vem o primeiro pedido de Deus. Maravilhoso. Ele fala para Gideão, Gideão, vai lá na casa do seu pai, toma o segundo touro e derruba o altar de Baal. Derruba o altar de Baal que seu pai fez. Queridos, tem coisas que a nossa família fez e plantou em nós. Altares de Baals, Balaíns, são plantados em nós através dos ensinamentos errados. Famílias matriarcais, as mulheres se tornam uma Jezabel dentro de casa. Vocês estão conseguindo pegar a mensagem? Altares na casa do seu pai, Gideão. Tem um altar de Baal. Você vai quebrar isso na sua vida hoje. Pega o segundo touro. Por que Deus pede o segundo touro? O segundo vinho é melhor. O segundo filho é o vencedor. O segundo touro significava todo o sustento daquela família.
Eles não levavam os touros, os jumentos? Não levava tudo? Ele é o reprodutor. Vai lá e quebra o altar. Sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Vai lá e quebra esse altar de Baal na sua vida. Vai lá, porque eu quero arrancar essa casta maldita da sua vida. Passou pelo processo da prensa. Passou pelo processo de derramar um vinho novo. Entrou em crise de identidade. Deus está dizendo a sua identidade: você não é um frouxo, você não é um covarde, você não é o menor da sua casa. Deus está dizendo nessa noite: você é que vai quebrar os altares de Baal da sua família. Eu não estou pregando para uma igreja fraca. Eu estou pregando para uma igreja guerreira e corajosa que vai quebrar altar de Baal. Prostituições, divórcios, vícios. Meu Deus, eu estou arrepiando, eu estou sentindo a pressão. Maldição nessa família, na minha casa, pastora. Todo mundo tem medo, porque minha mãe super protegia, minha mãe não deixava. Queridos, a culpa não é da mãe e nem do pai. É o que eles tinham para te dar. Mas a partir do momento que Jesus entra na sua vida, altares de Baal vai ser quebrado pelo seu posicionamento de obediência. E olha o que as duas... Eu vou parar aqui. Olha o que ele fala: derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azera que fica ao lado do altar. O culto de Azera era o quê? Orgia. Deus vai mexer aqui na vida sexual. Pecados ocultos. E Deus está falando aqui agora, olha, quebra o altar de Baal. Idolatria, outros deuses. Seu filho pode ser não é para você matar o filho, né, gente? Pelo amor de Deus. Sabe aquela mãe? Eu não vivo sem meu filho. Meu filho não vai. Meu filho não faz. Altares de Baal, de pedofilia, abuso sexual que colocou sua vida numa disfunção. Eu sei que Deus está falando. Gente, eu sei quando Deus está me usando. Você não precisa se expor. Deus sabe da sua vida íntima. Mas depois que nós quebrarmos, olha o que ele fala. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus. Eu ensino lá na Somos Plenas e está tremendo. Está tremendo. O lugar de bênção, lugar de transformação, lugar de... maravilhas. Cada área da sua vida é um altar para Deus. Tem o altar da presença, tem o altar do casamento, tem o altar da vida profissional. Construa altares para Deus na sua empresa. Vou colocar lá um altar santo. Não, queridos. É um lugar de honra, de adoração. Você honra a Deus no seu casamento. Você honra a Deus na maternidade, na paternidade. Todo lugar. Gente, eu estou sentindo a opressão desse culto. Eu estou sentindo a libertação profunda que vai ser aqui hoje. Eu paro por aqui e fica de pé no seu lugar. Depois medita nessa palavra todinha. Agora você vai ler ela. Queridos, nós vamos quebrar agora altares de Baals construídos da casa do nosso pai. Meu Deus. Pastor, eu sou igualzinho meu pai. Eu tenho um pensamento igual meu pai. Eu tenho um pensamento igual minha mãe. As pessoas falam que eu sou igualzinho. Só que a minha mãe tem uma vida destruída, pastor. Ela destruiu a família. Ela colocou filhos inseguros. Meu pai, meus avós, a minha avó, o espiritismo. Minha avó via vulto, eu vejo vulto.
Todas as mulheres da minha família divorciam, ninguém dá certo com ninguém. Pastor, eu não quero aqui ninguém levantando mão. Pastor, eu tenho fantasias sexuais, de ter relação sexual, de orgias, de homossexualismo. Eu tenho vício de pornografia, ou eu estou numa vida sexual errada. Meu Deus. E agora, pastor, depois que a senhora pregou, eu entendi por que minha vida não frutifica, não prospera, meu ministério não prospera. Queridos, Deus hoje está quebrando altares. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui para pregar e ajudar você. Não cabe a mim julgar, amém? Aquela mulher adúltera, Jesus falou, vai, não peques mais. Cabe a você ouvir e pedir ao Espírito Santo força, porque esses pecados, queridos, olha para mim aqui, eles não saem da noite para o dia, não. É debaixo de muita oração, clamor. Eu estava falando, só para fechar aqui, para a gente orar. Uma revelação que Deus me deu, sabe, queridos? Eu estou aprendendo demais, Deus está fluindo demais na nossa plataforma. E Deus falou comigo, filha, o domínio próprio é um fruto usado até a hora que você vai ser liberto. Você é prova disso, quer ver? Tem coisas que antes, todos os dias, você lutava para dominar. Um vício, um pensamento, uma mania. Só que você foi tendo um relacionamento com Deus e isso passou, você nem lembra mais. Você já não faz mais força para dominar isso. Quem já viveu isso? Pode levantar a mão. Você foi liberto nessa área. Você não precisa mais do domínio próprio. Aí você vai, aí o Espírito Santo vai tocar em outra área em você para você ficar dominando, até ele trabalhar e libertar. Acabou. De glória em glória até a varonilidade perfeita.